Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Pega o seu livro Ápice do quinto ano, coloca na página 165 e vamos estudar esse assunto advérbios e locuções adverbiais. Você vai gostar. Então, e o que é advérbio? Advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido. Vamos ver na prática? Aí nós temos a tirinha. Vamos lá ver o que é que a Mônica está falando. Hoje não preciso regar minha florzinha. E porque, gente, tá chovendo, olha lá São Pedro mandando chuva lá do céu. O que você precisa saber em advérbios e locuções adverbiais? Você precisa pensar no sentido da palavra ou da expressão no texto. Vamos pensar e analisar a palavra hoje e a palavra não. A palavra hoje indica a ideia de quê? Então, vamos lá para o texto. Qual é a ideia indicada pela palavra hoje? Hoje não preciso regar minha florzinha. Hoje aqui está dando a ideia de tempo. Que dia é que ela não está precisando regar a plantinha? Hoje, porque está chovendo. A palavra não indica a ideia de, então, hoje não preciso regar minha florzinha. Essa palavra não aqui está dando a ideia de negatividade, ou seja, negativo. Ela não vai fazer porque ela não precisa, tá? Então, está dando a ideia de negação. Nós temos outros advérbios. O advérbio de lugar, que ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo se refere, por meio da noção de posição e direção. Vamos ver alguns exemplos. Por que não ficamos aqui? Ficamos é o verbo. E o lugar? Aqui. Tá vendo? A palavra aqui tá dando a ideia de lugar. Por que não ficamos? Onde? Aqui. Então, aqui é a ideia de lugar. A pulseira está dentro. Está é o verbo. Então, a pulseira está onde? Dentro. É a ideia de lugar. A palavra dentro está dando a ideia de lugar, de onde está a pulseira. Advérbio de tempo, da noção temporal, período de tempo aos verbos. Alguns advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo, tarde. Então, vamos ver aí a frase. Cedo ou tarde atingiremos nossa melhor nota. As palavras cedo ou tarde tá dando ideia do tempo. Quando é que vamos atingir a nossa melhor nota? Cedo ou tarde. Tá dando uma ideia de tempo, um período de tempo. Sempre que precisar, estarei. Qual é a ideia aí? Qual é a palavra que tá dando a ideia de tempo? Sempre. Então, aqui eu tenho os verbos precisar e estarei. Então, sempre está dando uma ideia de tempo. Advérbio de modo indica a maneira como a ação dos verbos foi executada. Alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem, mal, entre outros com o sufixo mente. Por exemplo, rapidamente, devagarosamente. Eu terminava depressa os meus deveres. Então, depressa é uma palavra que está dando a ideia do modo, de como terminava, tá vendo? Está complementando, dando característica ao verbo. Nós estamos indo. Indo como? De que modo? Bem, na competição. Então, nós estamos indo bem na competição. Advérbio de intensidade, caracterizar a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outros advérbios.
Alguns advérbios de intensidade são muito, pouco, bastante, demais, tanto e tão. Você tem que decorar todas essas palavras ou saber que tipo de advérbio é? Não. Repito, você só precisa identificar o sentido dela no texto. Quando você consegue identificar o sentido dela no texto, você consegue saber, né, identificar de que tipo de advérbio ela é. Por exemplo, ele falava pouco. Então, vamos analisar a palavra pouco. Pouco vai ser um advérbio de modo? Vai ser um advérbio de tempo? Está indicando o tempo quando diz assim, ele falava pouco? Ou está indicando intensidade? Então, pouco dá a ideia de intensidade. Pouco, muito, tá? Então, a partir do momento que você começa a analisar a palavra dentro da frase, dentro do texto, você já vai identificando o advérbio, que tipo ele pertence. Aí nós temos também a locução adverbial. A locução adverbial ocorre quando duas ou mais palavras juntas para ter o valor de um advérbio, ou seja, duas ou mais palavras formam uma única expressão, que funciona como advérbio. As locuções adverbiais são classificadas do mesmo modo que os advérbios. Repetindo, você não tem que decorar cada tipo, não. Então, uma locução adverbial de lugar. Nós temos aí ao redor de. Tá dando a ideia de quê? De um lugar. Onde está algo? Ao redor de, perto de, longe de, em cima de, embaixo de, entre outras. Então, aqui, ó, nós temos uma locução adverbial, uma expressão que dá a ideia de lugar, acompanhada da preposição de. Locução adverbial de tempo, nunca mais. Então, ó, nunca mais está aí dando a ideia de um tempo. Nunca mais voltarei aqui, Deus é mais. Então, tá dando a ideia do tempo. Mais tarde eu volto. Então, quando é que ela vai voltar? Mais tarde. De manhã teremos aula. Quando é que teremos aula? Não tá dando a ideia do tempo? Então, locução adverbial de tempo. Locução adverbial de modo. Ao contrário, em detalhes, certo? Quero saber tudo em detalhes. Então, o que é que ela quer saber? Quero saber em detalhes como você foi na prova. Em detalhes, ó, locução adverbial de modo. Como é que eu quero saber? Em detalhes. Ao contrário, quero pensar tudo ao contrário a seu respeito. Então, como é o modo? Ao contrário, diferente, né? Tá? Adverbial de modo. Locução adverbial de intensidade. Então, novamente, uma palavra muito, muito mais, muito menos, em excesso, entre outras. Sempre vai vir marcada a expressão e você vai analisar como é que ela deve ser identificada. Locução adverbial de negação. De forma alguma você deixará de aprender esse assunto, porque ele é fácil se você fizer da maneira que a gente está pensando. De jeito nenhum inventar de decorar todas essas palavras. Então, advérbio de negação, não é o que eu quero. Locução adverbial de dúvida. Quem sabe, certo, no final da atividade, você não já vai estar com o assunto todo na sua cabeça e achando tudo muito fácil. Locução adverbial de afirmação. Com certeza, eu estarei certa de que quando você terminar a tarefa, você saberá o assunto com muita facilidade, sem dúvidas alguma, de fato. Então, ó, afirmação. Quando eu digo que algo é de fato, eu estou afirmando, né? Eu estou colocando a afirmação, ó, sem dúvidas. Agora vamos para a atividade. Advérbios, formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Você estudou também que os verbos nos textos indicam o modo, indicativo ou subjuntivo, e o tempo, presente, passado e futuro. Nós estudamos tudo isso nas outras videoaulas, não é isso? Além dos verbos, há outras palavras de marcar o tempo em texto. Como, por exemplo, vamos ler aqui o trecho A. Os grilos soam solitários, há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galhos que cantam. As crianças saem. Presta atenção. A gente tem aqui várias frases, né? Elas parecem até que não estão nem interligadas, combinadas umas com as outras num sentido só. Então, os grilos são solitários,
há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galhos que cantam. As crianças saem. Agora vamos analisar esse mesmo texto, só que carregado de palavras que dão sentido aos verbos. Por exemplo, os grilos saem solitários. Soam solitários, desculpa. Então, enquanto todos dormem na aldeia da Betânia, Mato Grosso, ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galhos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Então perceba aqui, gente, ó, só esse pedacinho aqui, ó. Ainda há estrelas no céu. Lembra que eu acabei de ler há estrelas no céu? Há estrelas? Então, ó, ainda há estrelas no céu. Então, ainda eu tenho um advérbio. No céu, eu também tenho um advérbio. De quê, gente? Onde é? Então, é de lugar no céu. Ainda. Então, vamos lá analisar. Observe o que está destacado no trecho B e escreva os números que correspondem às expressões que indicam tempo, isto é, quando o fato aconteceu. Então, vamos lá, aqui, ó. Enquanto todos dormem. Isso é um fato de quando aconteceu? Está explicando quando foi que aconteceu algo? Então, é de tempo. Na aldeia da Betânia. É o que, gente? Na aldeia. Ele está dizendo o que nessa expressão aqui? Aonde é? Então, advérbio de lugar. Mas vamos passar. Então, na letra A, ele vai querer as numerações. Você só vai botar 1, 2, 3, entendeu? Aqui, indicando a ideia de tempo. B. Há também expressões indicando o lugar, isto é, onde os fatos aconteceram. Escreva os números correspondentes. Do mesmo jeito, você vai voltar aqui no texto e vai ver, certo, o que dá a expressão de lugar. Então, por exemplo, aqui, ó, no céu, já está dizendo que é um lugar. Aí você vai lá e coloca o número aqui. Letra C. Comparando os dois trechos, as afirmações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão? Você acha que quando eu tiro todas essas partes aqui destacadas, o texto fica com clareza, como esse daqui? Aqui é sem as partes, sem os detalhes lá, sem os advérbios e as expressões adverbiais. Muda o sentido ou não? Explique por quê. Questão 2. Essa questão ela está lá em cima na página 166, mas aí você já pode fazer que pertence ao conteúdo. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. Letra A. Sublinhe no trecho a expressão que indica o lugar, ou seja, os espaços onde habitantes da aldeia se recolhem. Então, depois do almoço. O sol é cruel. O calor é tanto que, nos fins de semana, todos se recolhem na sombra de suas casas. Circule as expressões que localizam os acontecimentos no tempo. Então, aqui tá fácil, que a gente está só no lugar e no tempo. Então, você vai procurar aqui expressões que relatam, que deixam bem claro qual é o tempo, tá ok? Então, até a próxima aula. Um abraço bem apertado virtualmente.